Saudações, pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda parte da nossa palestra sobre enfrentar desafios, vencer, transpor, aprender com aquilo que acontece. E na primeira palestra vimos a dinâmica da vida e a necessidade de sermos fortes e a necessidade de sempre entendermos que os movimentos da nossa existência, que a vida nos impulsiona, é sempre para o nosso crescimento e para o nosso melhor. E quando a gente tem boa vontade, atitude, humildade, motivação, nós conduzimos a vida por outra jornada, por outro caminho, bastante diferente do que seria se permanecêssemos na teimosia e na resistência. Eu espero que todos vocês estejam bem. Se você gostar da palestra, dê o joinha, compartilhe nas suas redes com seus amigos, informações sobre nós, nosso trabalho, nossas redes sociais, contato, WhatsApp, e-mail, loja virtual, magia da transformação, site, blog, tudo está aqui abaixo deste vídeo, tá bom? Já falei para se inscrever no canal? Não sei. Se já falei, ótimo. Se não falei, tá falado aqui. Se inscreva e ative as notificações conforme orientado, tá bom? E eu estou avisando esses dias sobre o nosso treinamento, que está, não sei se já está acontecendo na data desta palestra aqui, mas ele vai começar a partir do dia 9 de agosto de 2021. São 21 dias nos quais eu vou estar com você, com aulas diárias, com exercícios, vou estar acompanhando você por um grupo no WhatsApp, tá bom? E tem lives exclusivas também para os alunos deste treinamento. O link para você entender como funciona este trabalho está abaixo desse vídeo também. Mas lembre-se o seguinte, a interação com o teacher, as lives, todo esse processo comigo só acontece durante os 21 dias. As aulas, o treinamento, o curso, o trabalho está disponível para você adquirir depois, se for o caso. Tudo bem. Sem problema nenhum se você quiser adquirir depois. Só não vai ter essa interação diária no grupo de WhatsApp comigo e nem as lives, porque elas já estarão gravadas. E quem participar durante os 21 dias vai concorrer a sorteio de presentes que nós separamos para os alunos que estarão conosco nos 21 dias. Ok? Informações para você entrar abaixo. Nessa parte 2 eu quero usar uma história bíblica. Vocês sabem que eu sempre pego coisas da Bíblia para ajudar vocês a entenderem. Não tem problema se você vai dizer para mim, Vinícius, eu não acredito na Bíblia, eu não gosto da Bíblia. Gente, é só para ilustrar, tá? Eu vou pegar uma história para ilustrar o nosso conteúdo aqui. O fato de você acreditar se é verdade ou não, isso aí é uma questão sua. Eu só quero que você preste atenção a uma famosa história, porque dentro dela eu vou tirar os ensinamentos necessários para você que está enfrentando o desafio. Você já entendeu na primeira palestra que a dinâmica é essa mesmo. E que a vida não vai te dar sossego, ela vai te perturbar o tempo todo para você crescer. Não tem jeito de fugir disso, meu caro. É assim, em todo o planeta, em todo canto do universo. Já que não vai fugir, esse gigante não vai embora, essa situação não vai embora, a menos que eu a enfrente, então deixa eu aprender como é que faz isso, né? E a história que eu vou utilizar para conversar com vocês é a famosa história de Davi e Golias, né? Quem nunca ouviu falar dessa história, que é uma história muito inspiradora, que mexe muito com a gente, de coragem, de ousadia, de superação, que traz uma reflexão muito legal. E eu vou, resumidamente, falar sobre elas, contar para quem não conhece os pormenores bem rapidinho, tá? O exército dos filisteus invadiu a região de Judá e estava ameaçando o exército de Israel. Eles montaram o acampamento e mais ou menos por 40 dias eles ficaram ali confrontando o exército de Israel. Golias era um soldado muito poderoso, muito forte. Ele foi enviado pelo exército dos filisteus a fazer um desafio para o exército de Israel, que estava sob a regência do rei Saul, se não me engano. Posso estar falando alguma besteira aqui, porque eu li essa história há muito tempo. Golias fez um desafio ao exército de Israel.
Nós queremos o mais forte dos seus soldados para me enfrentar. Se vocês vencerem o desafio, eu e todo o meu exército seremos escravo de vocês. Todos os dias, Golias ia lá, botava medo. O cara era grandão, fortão, tinha uma lança, tinha uma armadura, né, aquela imponência toda, e fazia o desafio para o exército de Israel. E os caras tudo com medo, né? Tremendo nas bases, assim, quase mijando nas pernas. Ninguém queria saber de enfrentar o Golias. Davi era filho de Jessé. Tinha outros irmãos. Davi era pastor de ovelhas. Os irmãos, alguns estavam lá na guerra. Jessé falou para Davi pegar alguns pães e levar para o acampamento de Israel, levar para os irmãos dele. Davi era um cara mais franzininho, menorzinho do que os outros irmãos. O povo não punha muita fé nele não, sabe? Meio que zombava, os irmãos meio que zombavam dele. E ele foi lá no acampamento levar os pães, o suprimento que o pai havia solicitado que ele fizesse. E chegando lá, Davi ficou sabendo da história toda, do trem todo que estava rolando, e vendo o cagaço do povo, tô contando assim numa linguagem bem Vinícius França. Ficou sabendo do cagaço todo, que Israel estava, né, diante de Golias, que ninguém queria enfrentar, estava todo mundo arregando, e Davi, querendo saber da treta toda, descobriu que o desafio consistia no seguinte: quem derrotasse Golias teria todo aquele exército como escravo. Davi ficou assim, né? Esse negócio aí é interessante. Apesar de não ter condições, não era nem soldado, de enfrentar o cara. Mas Davi aceitou. Davi foi lá, na frente de batalha, né? Tô resumindo. E o resto, vocês já sabem da história. Primeiro ponto que nós vamos analisar aqui. Os caras tudo cheio de condições, soldados, treinados, com espadas, com armaduras. Ninguém queria saber de peitar o gigante. Davi, o cara, né, mais franzininho, foi o único que teve a coragem de ir lá. Em qual lugar na sua vida agora você está? No lugar de Davi? Ousado, corajoso, confiante, de olho nos objetivos, na recompensa, na vitória, disposto a enfrentar aquela situação, porque aquele trem ia ficar, sabe lá Deus, por quantos dias mais, porque os filisteus estavam sufocando os israelitas. Não haveria negócio. Ou eles aceitavam o desafio de Golias, ou todo mundo ia para cima, ia ser muito pior. O exército, acuado perante o desafio, não reagia. E quando você não reage perante os desafios que se apresentam a você, sejam eles quais forem, eles ficam maiores. Porque quando você escolhe não reagir, você dá margem ao seu medo. Você só não reage por medo. Você só não enfrenta por medo. E você quer tanto, né, que essa coisa, já estou vendo aqui mediunicamente, você quer tanto que essa coisa na sua vida se resolva, você quer tanto que essa situação acabe, que essa circunstância se dissolva, você quer tanto que isso se resolva, você quer tanto alcançar aquele objetivo, você quer tanto chegar lá. Mas ao invés de você enfrentar a situação, você está acuado, com medo, temeroso, na inação, na inércia. E tudo o que você faz com isso é manter o problema que você quer que vá embora. Davi, que nem fazia parte daquele negócio, ele foi o único que teve coragem de ir lá enfrentar a situação, mesmo sem estar preparado para aquilo, entre aspas, né? Porque quem é que está preparado para o desafio? Eu vou dizer quem é que está preparado. Quem tem fé e coragem. Porque aqueles lá estavam com armaduras, eram soldados treinados, mas não estavam preparados. Então, o fato de você achar que vai estar preparado ou não tem a ver com as condições que você tem, com os recursos que estão disponíveis a você agora. Tem muito mais a ver com o que você nutre dentro de você. Aquele que aparentemente não tinha recurso, era o que mais tinha a força necessária.
E às vezes recurso não te falta. O que te falta é coragem. Se você quer derrotar esse gigante, esse desafio, você vai ter que se levantar. Você vai ter que aceitar ir para a ação. Você vai ter que aceitar enfrentar aquilo que te amedronta. Do contrário, você não sai daquele arraial, você não sai daquele cerco. Porque entre você e a vitória, o que você quer mudar na sua vida, existe um gigante. E você precisa enfrentá-lo. Ele simplesmente não está disposto a sair dali. Ele tem todo o tempo do mundo, vai ficar ali. Vai ficar ali, até que você reaja. Vamos lá. O que fez de Davi um homem vencedor? Primeiro ponto, coragem. A coragem... coragem, Vinícius. Coragem é só enfrentar. Não é só levantar e ir. A coragem é um impulso de ação. É uma força que sobe e você atende essa força. Todo mundo tem coragem. Todo mundo tem coragem. Nem todo mundo permite a coragem se externar. A coragem é o oposto do medo? Não. Não. O medo é o oposto ao amor. Tanto é que você pode ter coragem e medo ao mesmo tempo. A coragem é a força de ação em avançar. Então, qual é o oposto da coragem? A covardia e a inércia. A coragem faz você ir. A inércia faz você ficar. A covardia faz você retroceder. Mas para que essa coragem suba e avance, são necessários alguns ingredientezinhos. O primeiro, autoimagem. Que autoimagem você acha que Davi tinha de si mesmo? De que ele era um homem franzininho, sem condições, despreparado, sem treinamento devido? Se fosse essa autoimagem, ele não teria se levantado e ido enfrentar Golias. A autoimagem de Davi era uma coisa fenomenal. Pensa, o Golias, se não me engano, tinha quase 3 metros de altura. Davi era até de baixa estatura, conforme as escrituras. O cara era enorme. Tinha uma lança, uma armadura, um capacete, tudo lá, um elmo, uma coisa assim de meio Hércules, né? E Davi não estava vendo aquilo. Por quê? Porque Davi confiava em si. Não só em si, tem outros atributos. A autoimagem que ele tinha era uma autoimagem positiva. E isso faz a diferença quando você está perante desafios. A autoimagem, quando eu estou falando aqui, eu não estou dizendo como você se acha lindo no olho no espelho, não. É uma autoimagem interior. Do que você acha que você é capaz? O quanto você acredita que você pode vencer uma situação, que você tem poder, que você tem recursos para mudar qualquer situação. O quanto você se enxerga como alguém vitorioso. Isso vai definir os passos que você dá em direção a enfrentar esse desafio ou para fugir dele. A coragem tem a ver com a autoimagem que eu tenho de mim mesmo. Se a forma como eu me vejo, como eu me enxergo é positiva, eu consigo deixar essa coragem vir. Porque ela sobe em todos nós. É um mecanismo biológico. Cérebro reptiliano, luta ou fuga. Se o cérebro escolhe lutar, sobe o impulso. Se eu estiver na covardia, eu travo o impulso e não vou. E começa a tremer. Esse tremer é o quê? É a adrenalina subindo e eu bloqueando. Ela quer ir lá. Quer pegar o gigante, quer dar de pau no gigante, mas eu não seguro. Eu seguro, né? Aliás, eu fico lá. Não vai, porque senão eu travo a força de ação. A covardia trava a coragem. Mas quando eu olho pra mim e falo assim, não, eu sou um cara foda. Eu posso. Eu vou lá, vou mostrar pra esse gigante o quanto os paus se faz numa canoa. Porque eu sou capaz. Você ainda ri. O desafio é grande, é difícil, a situação tá ali, né? Apertando você. Mas você tem uma coisa com você que você fala assim, não, eu não nasci para isso. Eu não nasci para perder. Davi estava cuidando das ovelhas de Jessé, que era seu pai, enquanto os irmãos iam para a guerra, enquanto os irmãos faziam coisas que ele não podia fazer, porque a família não deixava.
A família o via como alguém franzino e frágil, mas ele não se via desta forma. As pessoas talvez tenham uma visão a seu respeito X, mas isso não importa, isso não vai definir a sua vida, a menos que você pegue essa visão e acredite nela. O que vai definir a sua vida é a forma como você se enxerga. É a maneira como você se põe dentro de você e perante as situações da vida. Todo mundo via Davi de outra forma, mas ele não. Ele se enxergava o super-homem. E se você se enxerga como alguém forte e poderoso, ninguém para você, nem o Golias. Davi tinha essa autoimagem legal, que é necessária para você vencer. Você não arrasa na vida se você não se enxergar bacana. Você nem se permite tentar. Por um certo tempo na minha vida, eu vivi com essa autoimagem negativa. Eu não enxergava o quanto eu era capaz de fazer um trabalho lindo como esse. Lógico que eu sei que eu não estou sozinho e que tem forças comigo aqui, neste momento me inspirando a falar com vocês. Mas, para que essas forças falem, eu precisei ter ousadia. Para que essas forças pudessem transmitir a mensagem, eu precisei ter coragem para permitir que elas falassem. E eu só coloquei o pé quando eu passei a me ver de forma positiva. Não, se você foi chamado, você tem capacidade. Você tem sim os recursos. Começa a enxergar em você os potenciais que você tem e avança. Outro ponto que determinou a coragem do nosso personagem: confiança. Davi estava fundamentado naquilo que acreditava, de modo que ele não via o poder do gigante, mas o poder que estava dentro dele. Ele via a vontade que ele tinha de vencer. Ele via a confiança que ele tinha no Deus que ele servia, que hoje para nós aqui tem uma outra linguagem. Ele confiava, hoje, de uma maneira metafísica, confiava nas forças da vida. Confiava que Deus habitava nele e que ele tinha condições de superar qualquer desafio. Quando você está confiante nos recursos que a vida colocou em você e nos recursos invisíveis que estão com você mesmo, que você não saiba quantos são, que recursos são esses, onde eles estão, como é que eles vão se manifestar, não importa. Se disseres ao monte, erga-te, lança-te ao mar, e não duvidares, em seu coração será feito. Não duvidar é confiar incondicionalmente. Quando você confia que você não está sozinho nessa. Não, você sabe que você não está sozinho nessa, você sabe. Se você parar para refletir e se lembrar de momentos em que essas forças estiveram com você, você vai ver que você não está sozinho. Olha em volta. Olha para dentro de você, você vai perceber o amparo que existe. Lá no fundo, você sabe que você não está sozinho. E quando você confia que tem um poder dentro de você, que é o seu espírito, e que está conectado a outras fontes de energia que você desconhece, você vai nessa confiança. Aí você assume o posto de vencedor. Aí você dá o passo. Aí você enfrenta. Agora, quando você está olhando para o tamanho do seu adversário e se diminui ao olhar para ele, nossa, Vinícius, mas é uma crise muito difícil, é uma dívida muito grande, é uma doença incurável, é um problema de família insolúvel, eu estou desempregado, eu estou sem um tostão no bolso, eu já tentei de tudo, só pondo o desafio lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Quanto mais você engrandece o seu problema, mais você se diminui perante ele. Isso vai determinar o resultado. Quanto mais você põe o seu problema lá em cima, mais você põe você mesmo lá embaixo. Você é um espírito eterno. Você tem a energia do universo fluindo por você. O que é que você não pode resolver com essa força? Mas existe um ponto. Você precisa crer. Se creres, verás a glória de Deus. Foi assim que Jesus disse?
E é assim que a gente tem falado com as pessoas da MT. Quando você faz um pedido, você quer a ajuda dos Elohim, que são forças invisíveis, você faz o pedido, eles transferem a vibração daquilo para você, em conformidade com o seu campo, você recebe, você acredita. Agora eu recebi. Qual que é o próximo passo? Levantar e enfrentar o gigante. Quem vai nessa energia tem a prosperidade, manifesta a casa, manifesta o relacionamento, manifesta a vida espiritual, manifesta a saúde, manifesta o sucesso, manifesta a cura. Agora, quem não confia que já recebeu, não vai. Então a coisa não acontece. Se você tem uma autoimagem positiva e confiança em si e nas forças do seu espírito, você tem coragem. Você levanta e vai. Golias é grande, mas não é 2. Né? Eu sou assim meio pequenininho, meio franzininho, mas eu dou conta. Eu vou dar um jeito. Olha, eu vou dar um jeito. Eu entro agora no passo da estratégia, que foi o outro ponto que foi levantado por Davi. Eu sou pequeno perante esse cara enorme. Eu não posso ir lá dar um soco nele. Não tenho armadura, não tenho arma. Então ele pegou a pedrinha, aquele negocinho lá. Eu acho que é funda, né? O nome. Aquela arminha dele lá. E usou da estratégia. Eu vou pegar os recursos que eu tenho para lidar com a situação. Davi abraçou aí inteligência emocional, racionalidade em pensar, em elaborar e planejamento. Quando você não está na confiança, você não pensa em nada disso, você só quer fugir. Né? O seu cérebro é fuga. Você não pensa em nada, só fica borrando as calças. Quando você está na confiança, você abraça a sua inteligência. Tem essa situação, não tenho condição de enfrentar isso desta forma. O que é que eu tenho? Deixa eu pegar o que eu tenho aqui. E vou trabalhar com o que eu tenho. Vou me organizar, vou pensar. Qual é o meio mais inteligente de agir nesse momento? O que é que eu posso fazer nessa situação? Estou com dívida, não posso pegar empréstimo no banco. Não tem ninguém para pedir. O que é que eu tenho? Que condições eu tenho? Qual o meio que eu tenho agora? Quais as portas? Quais as situações? Enfim, eu vou juntando as minhas moedas e vou ver o que eu faço com elas. Estratégia, planejamento, pensar, se organizar, se disciplinar, acalmar a mente e começar a dar passos, ainda que seja um de cada vez. Não importa. Mas o importante é que eu estou indo. Essa estratégia é importante para vencer desafios. Mas eu tenho que sair do medo. Eu tenho que sair da confiança no mal e entender que eu vou dar um jeito. Você fica assim? Quando você tem um problema para você resolver, você fala como? Ai, meu Deus, não sei o que eu vou fazer. Eu vou começar a chorar, começa a se desesperar. Ou você fala assim, não, eu vou dar um jeito. Não, Deus vai me ajudar, eu não sei como é que eu vou fazer, não. Mas não é um pensamento irresponsável, porque às vezes realmente você não tem o que fazer. Mas Deus vai me inspirar, Deus vai me mostrar um caminho, Deus vai me iluminar. Aconteceu algo comigo muito interessante nesse dia que eu estou gravando essa palestra. Deu uma ventania terrível aqui em Belo Horizonte e sujou o meu quintal todo de folha, mas muita folha mesmo. E enchi um saco daqueles pretos de lixo de folha. E eu tenho 2 vassouras aqui em casa. Aquela famosinha piaçava de varrer quintal e uma outra grande, que é aquelas usadas pelos garis para varrer a rua, né? Ela é bem grande mesmo. E eu pegava aquela pequena e às vezes não dava certo. Aí eu falei assim, não, vou pegar aquela outra maior. Aí eu fui com a outra maior e em alguns pontos ela não funcionava muito bem. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou usar as 2. Naquele cantinho em que a vassoura maior não vai, a pequenininha vai dar um jeito. Naquela parte mais reta, em que eu preciso de força para empurrar as folhas, a pequenininha já não é tão boa, então eu vou pegar a maior. À medida que eu fui trabalhando, conciliando essas 2 ferramentas, me veio, sabe, uma inspiração tipo assim, olha, às vezes tem coisas que é para você fazer. Nós somos a vassourinha menor. Há um cantinho ali que me cabe, eu que vou.
esse pedacinho da minha vida sou eu que tenho que dar um jeito. Existem outros lados que essa vassourinha não tem força suficiente para empurrar a folha, os obstáculos, a mesma força que aquela vassourona tem. Essa vassoura maior é o nosso espírito. É Deus, é a força cósmica, chama do que você quiser. Aí veio assim para mim, olha, quando a gente trabalha em parceria, né? Eu fazendo aquilo que me cabe e deixando Deus fazer a parte dele, a gente consegue limpar esse quintal todo. Se o quintal for a nossa vida, né? As folhas forem os obstáculos, eu vou varrendo no cantinho, ou seja, fazendo aquilo que sou eu que tenho que fazer, que Deus não vai fazer por mim, porque a vassoura grande não consegue tirar naquele cantinho e tem coisas que Deus realmente não consegue fazer. Que as forças espirituais não conseguem fazer, é você que tem que fazer. Você vai lá e faz. Aí na hora de fazer outra coisa que a sua vassourinha não funciona, a vassoura grande resolve. Se você entende que te cabe fazer a sua parte, aquilo que você não alcança, essas forças alcançam. É preciso confiar, agir dentro dessa estratégia, se organizar, dar os seus passos, acreditando que tem coisas, tem forças, tem energias com você te ajudando, te favorecendo e te guiando em cada passo para enfrentar esse gigante. Um outro ponto, lembrar-se das vitórias antigas. Se você está perante um gigante, um grande desafio, que você pensa assim, nossa, como é que eu vou dar conta disso? Olha lá para trás. Quantas vezes você enfrentou situações que eu tenho certeza que você olhou assim e falou, meu Deus, eu não vou dar conta disso. E você deu, e você venceu, e você prosperou. Isso aconteceu também comigo. Eu estava pensando não sei no quê. Era uma situação meio chatinha que eu vivi esse ano. E nem se compara a um outro desafio que eu vivi no ano passado. Eu estava sentado assim no meu quintal, a Safira sempre vai lá para a grama e deita comigo, a gente fica tomando sol. Safira é minha gatinha, vocês sabem, né? E ela sempre traz muitos ensinamentos. A minha experiência com a Safira sempre foi recheada de muitos ensinamentos, muitas experiências e vitórias. E de repente eu olhei para ela e me lembrei de algo que aconteceu lá no condomínio que eu morava, na região de Ouro Preto. Assim que eu me mudei para o condomínio, a Safira desapareceu. Que coisa, né? Eu fui morar no condomínio por causa da mata, por causa do espaço, por causa das condições para ela. E ela sumiu. Safira ficou 8 dias fora de casa. Eu simplesmente não sabia o que estava acontecendo com ela, a não ser as informações que eu conseguia ter do plano espiritual, porque eu estava bastante atordoado. Eu tive muito a ajuda da Dani, bichoterapeuta, vocês conhecem, fiz uma live com ela no passado, é uma grande amiga minha hoje, e me ajudou com a mediunidade incrível que ela tem, a sensibilidade, a boa vontade. Ela é um Davi, né? Boa vontade, fé, me ajudou, me estendeu a mão. Foi uma grande aliada, junto com outras pessoas também que me ajudaram, principalmente de lá, né? Durante esses 8 dias, eu precisava gravar, eu precisava trabalhar com a MT, eu precisava fortalecer as pessoas, quando eu precisava de força. 8 dias depois, de muita entrega, foi um momento assim, de muita entrega, de muita imersão com os mestres, porque a gente conversava, eles diziam, Safira está bem, Safira está viva, Safira vai voltar. E era um exercício de fé o tempo todo. E quando eu ativei a MT para o ambiente, que a gente vai começar com esse trabalho daqui a alguns dias, algumas semanas, no mesmo dia que eu ativei, como se fosse uma antena para contatar a Safira, ela voltou. Eu estava ali naquele dia, olhando ela no meu quintal, e me lembrando desse desafio que eu vivi com ela, e que nós vencemos. Eu ainda brinquei com ela e falei assim, Safira, a gente venceu essa, né? E quando eu lembrei desse obstáculo superado, que foi muito mais difícil do que aquela situação chatinha que eu estava passando naqueles dias, eu pensei, olha, eu já venci coisa muito mais difícil. E se eu venci coisa muito mais difícil, esse Golias aí não é nada. Só dando força para mim e tirando a força dele. Quanto mais eu vou nutrindo as minhas vitórias, os meus êxitos, as minhas conquistas, mais eu diminuo o tamanho do problema que eu enxergo. Porque eu paro de olhar
a proporção do que me desafia e começo a olhar a proporção das minhas capacidades e do quanto eu sou uma pessoa abençoada e do quanto eu já venci situações que eu pensei que eu não conseguiria vencer. Essa é só mais uma delas. Lembrar-se das suas vitórias te dá força. Fortalece a sua fé. E você percebe, eu posso vencer mais essa. Eu posso encarar mais essa. Seja o que for que eu tenha que aprender com esse Golias aí, eu vou tirar de letra. E depois eu vou exibir o capacete desse Golias e mostrar mais um que eu venci. Mais forte eu me tornei. Mais capaz eu me tornei. A cada vez que eu venço um desafio, mais meu poder pessoal se eleva. Mais eu me torno autoconfiante. Esse capacete que eu brinquei com vocês é sentido figurado, tá? Não estou fazendo nenhuma apologia à violência, à morte, a sangue, nada disso. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Esse é só mais um. Eu posso, olha quanta coisa já tive que lidar, gente. Olha lá para trás, a lista. Meu Deus do céu, olha, já venci tanta coisa. Eu posso encarar mais essa. Eu vou vencer. Porque eu não estou sozinho. Eu sou capaz. Eu acredito que dentro de mim existe uma força. E eu posso dar o nome que eu quiser para essa força. Essa força me capacita. E é através dela que eu tenho as minhas vitórias, que eu tenho os meus êxitos. Eu vou aprender com esse gigante. Vou entender que o meu medo perante ele mostra as minhas fragilidades. Eu vou trabalhar nessas fragilidades para que os próximos Golias não me assustem tanto. Afinal de contas, vencendo esse, eu encaro o outro muito mais fácil. Eu consigo lidar com o outro muito mais fácil. E o que aconteceu com o nosso personagem? Ele venceu. Porque ele não acreditou na força do seu oponente, mas na força que estava dentro dele. Esse é o recado principal para você hoje. Você supera os seus desafios quando desiste de acreditar na força do seu oponente e acredita muito mais na sua. Não é subestimar o seu desafio, não é isso não. Tem a complexidade da situação, mas eu sou maior. É grande? É grande, Vinícius. O pepino é grande, mas eu sou maior. A situação é difícil, mas eu sou maior. A falta de dinheiro está terrível, mas eu sou maior. Porque eu só vou vencer se eu me colocar como maior. Porque se eu me colocar como menor, isso nunca vai acabar. Isso vai me engolir. Hoje, eu escolho ser maior do que os meus desafios. E como se eu estivesse perante vocês, eu peço que vocês coloquem a mão no coração. Peço que fechem os olhos. Peço que você tire os olhos do gigante que te desafia nesse momento. Seja o que for. Talvez seja um problema na sua família, na sua vida financeira, na sua vida afetiva, na sua saúde. Não importa. Feche os olhos. Tira os olhos desse gigante. Olha para dentro. Lá dentro tem um poder muito maior que esse gigante. E ele está esperando que você confie, que você acredite, que você tome posse e vença. Nada disso que está acontecendo é para te arruinar. É apenas para te mostrar o quanto você pode. É apenas para te tornar mais capaz. É apenas para que você veja que nada é maior do que você. Com a mão no seu peito, internalize aquilo que eu disser aqui. Hoje, nesse dia, eu escolhi tirar
os olhos dos meus desafios. Eu escolhi sair dessa visão vitimista, pequena, limitada, para expandir a minha percepção e a minha consciência e ver que eu estou dando poder demais para essa situação. Tudo que a vida quer de mim é que eu seja forte. Tudo que a vida quer de mim é que eu use os meus poderes para ter uma vida satisfatória. A vida quer que eu seja forte. A vida quer que eu vença. Isso só está acontecendo porque é preciso que eu aprenda a crer nas minhas capacidades, a crer nas minhas capacidades e a crer que sim, que se eu usá-las, eu venço qualquer situação. Hoje, eu escolho confiar que de alguma forma eu serei munido de todos os recursos suficientes para lidar com essa situação, seja ela qual for. Hoje, eu faço a escolha de me elevar no espírito. E quando eu cresço no espírito, o meu desafio se diminui perante mim. Eu escolho ser o forte. A partir de hoje, nada além de mim será forte, apenas eu. Nenhum desafio vai ser maior do que eu, porque eu me ponho nessa força. Eu me visto dessa coragem, desse poder, dessa ousadia, dessa crença de que sim, eu posso, eu tenho o poder que faz tudo dar certo. Se tudo é possível ao que crê, hoje eu escolho crer e avançar. Hoje eu escolho confiar, ainda que eu não veja saídas, ainda que eu não tenha condições aparentemente, eu escolho confiar e avançar. Eu deixo a luz do meu espírito se acender e iluminar o meu caminho para que eu encontre as soluções. Eu permito que a luz do meu espírito se acenda para que eu encontre as ferramentas necessárias. Eu permito que a luz do meu espírito acenda para que o auxílio me encontre, me veja, me note e se una a mim. Eu permito que as forças do meu espírito despertem. Eu confio, eu creio, eu avanço. Não importa o tamanho do desafio, eu avanço. Porque ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei. Porque tu estás em mim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da escassez, da dificuldade, da doença, do infortúnio, do sofrimento, não temerei, porque tu estás em mim. Não importa qual seja o gigante, eu não temerei, porque tu estás em mim. E se tu estás em mim, eu posso tudo. E tu és o meu espírito, és a força da minha essência, és a minha natureza, és a consciência cósmica me acompanhando em cada situação da vida, trabalhando em mim e através de mim em cada circunstância para me aperfeiçoar como ser eterno. Tudo que vivencio é apenas mais um passo na jornada para que eu alcance patamares cada vez mais excelentes de consciência e assim eu possa usufruir e desfrutar de todos os atributos que existem
no meu espírito. Tudo o que acontece é só para que eu seja evidenciado cada vez mais na luz e no amor, porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Muito obrigado a você que ficou comigo até o final desta palestra. Desejo que você seja grandemente iluminado e que a partir de hoje o grande, o gigante, seja você e não o seu desafio. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.